O amor sustenta o negócio ou o negócio testa o amor? Tem que Se ser for entrar parceiro. no jogo e achar que vai ser mil maravilhas, nem entra. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Rei.D Podcast. Aqui vocês vão saber e entender um pouco mais sobre posicionamento, sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre performance. Toda semana a gente vai lançar um conteúdo diferente para vocês aqui no YouTube, para vocês terem acesso de uma forma fácil e simples. E lógico, trazer pessoas que são referência naquilo que elas fazem, que é empreender. E hoje eu tô com dois convidados aqui, um casal, que eu vou falar para vocês. É loucura. Eles são empreendedores, aliás, multi-empreendedores, porque eles empreendem no ramo de ótica, de logística e ainda imóveis planejados. Seja muito bem-vindo, Cleverson, seja muito bem-vindo, Camila. Para mim, eu fico lisonjeado com a presença de vocês aqui hoje. Tá vindo lá de Goiás, né? Aqui Isso. em São Paulo. Fico muito feliz. E eu quero usufruir o máximo de vocês desse tempo aqui que a gente tem. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, gente. Tem muita gente aí que quer empreender e são casados. E eles têm muita dificuldade nisso. Qual dica vocês dão para essas pessoas? Já quero iniciar assim, de primeira. Qual dica que vocês dão para essas pessoas que são casados, estão casados e querem empreender juntos? Olha, Vitor, fecha o olho e vai. Vai dar problema. Vai dar problema. Mas tudo na vida dá problema. Então a gente passa pelos nossos problemas, enfrenta desafios, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, principalmente quando você tem uma pessoa que é capacitada, uma pessoa que é proativa, que tá trabalhando, que tá te ajudando, vale a pena demais. É muito bom. Legal. E assim, pessoal, olhando para vocês assim, eu não consigo imaginar, mas quem de vocês é mais pé no chão e quem é o mais ou a mais emocionada de vocês? Que sonha longe, pensa longe, dá um passo talvez maior que a perna, ou vocês são mais tranquilos, são mais racionais? Como é que é? Olha, eu sou o mais maluco do casal. Eu sou mais pé no chão. A Camila é mais pé no chão, tem um Eu pouco. sou a que pensa um pouquinho, tenho um segura. pouco de medo ali. E eu sou o que vai pra cima. Vou pra cima, invisto, não tenho medo de perder algum dinheiro, não tenho medo. Eu vou indo, entendeu? Lógico que não faço loucura, né? Mas eu não tenho medo, né? E aí a Camila às vezes ela dá uma segurada. Nas duas, na primeira empresa que a gente teve, a gente veio do Paraná, né? A gente morava em Cascavel, fomos para Rio Verde e a gente foi com pouquíssimo dinheiro para lá. E a Camila morrendo de medo. Meu Deus, o dinheiro que a gente tem dá para pagar o aluguel do caminhão que a gente vai, né? Que a gente vai ter. E eu falei, não, mas eu vou. Eu tô saindo do nada. Para voltar pro nada, vou perder o quê? Entendeu? Então vamos. E graças a Deus deu muito certo. Estamos há 6 anos já com essa empresa. Na verdade, eu não sei quem é mais louco. Por quê? Se é eu ou se é ele. Quer saber? Conta mais. Ele que faz as loucuras ou é eu que embarco nas loucuras dele? O negócio é convencer ela. Depois que você convenceu ela, vai embora. Exatamente. Mas eu acho assim, quando o casal ele tá alinhado, olhando na mesma direção, tudo flui, tudo dá certo. O negócio é que um não pode estar aqui, o outro tá aqui. Os dois têm que caminhar junto. Vai mais a fundo. Gostei. Então, é isso. Eu e a Camila, nós somos muito parceiros, né? Então, em tudo. Na nossa vida pessoal, na nossa vida comercial, empreendedorismo, a gente é muito parceiro, entendeu? E aí, assim, não dá briga? Dá o tempo todo. Às vezes eu cobro muito ela me cobra muito, e isso é bom, entendeu? Graças a Deus, a gente tem um ao outro para poder cobrar. Porque eu fico imaginando, se eu sou sozinho, quem que vai me cobrar? Ninguém vai me cobrar, entendeu? O único que vai me cobrar vai... Foi legal você entrar nisso aí. E um fala a verdade pro outro, né? A gente não... Um fala, ó, você tá errando aqui. E o foi outro... legal porque as pessoas muitas vezes tentam reter muito assim e acaba virando aquela bola de neve e acaba lá no fundo estourando e dá problema. Mas nesse caso, gente,
vocês conseguem diferenciar? Agora eu tô aqui, tô empreendendo, eu tô trabalhando e aqui eu tô minha vida familiar, eu e minha família. Vocês conseguem diferenciar isso? Não, Não, não existe isso. Não? eu Não, queria aprender. Como Se vocês alguém fazem, souber, gente? me ajuda. não, os problemas, se alguém falar que dá pra fazer, tá mentindo. Na minha opinião, tá mentindo. Porque não tem como. Você trabalha quase todo dia, né? Às vezes a gente tá um distante do outro. Eu tô numa empresa, ela tá em outra empresa, mas normalmente a gente tá junto. Tá resolvendo os problemas juntos. E aí a gente tá resolvendo o problema. E aí não tem como ir para casa e não levar esses problemas junto com a gente. A gente vai para casa e continua discutindo sobre os problemas. Entendeu? Então, não tem como. A gente tem que tentar controlar, né? Às Não deixar vezes, afetar, né? eu principalmente, eu sou uma pessoa que eu falo muito pra Camila. Eu falo, viu, chega. Vamos E eu sou aquela que não. a quer Camila não parar. para. Enquanto não para. resolvo, A Camila eu não, não. se ela tá com um grande problema, ela não dorme, eu tenho que falar pra ela, ó, chega, para, não pensa mais isso. Vamos agora, vamos jantar, vamos sair, vamos dormir, mas vamos parar de pensar, né? Porque senão a gente fica doido. E vocês têm algum ponto assim de. Eu vou desligar e vou conectar. Alguma coisa que leva vocês a se conectar para esquecer um pouco desse lado do empreendedorismo? Pra geralmente sair junto, só nós dois, as crianças. A gente separa um momento só pra nós dois. Às vezes a gente não tem um dia específico para isso, né? Mas às vezes a gente fala assim, ó, numa quinta-feira, numa sexta-feira, vamos sair só nós dois. Vamos lá Eu acho que é num muito restaurante, importante vamos num isso. barzinho e sai só eu e ela. E aí ali a gente tenta, claro que normalmente vai aparecer alguma coisa do trabalho na nossa conversa, mas a gente tenta evitar. né? Também a gente tenta, no máximo, fazer aí pelo menos uma viagem por ano para também tentar esparecer. A gente foi no mês passado, nós fomos para Santa Catarina e assim, realmente a gente esqueceu, a gente desligou. Deixamos cada um responsável pelas empresas lá e desligou. Né? Então, assim, eu hoje lá, a gente atua muito mais na loja, na ótica e na Agribalanças, que é a prestadora de serviço. A indústria de imóveis, eu tenho meu sócio, né, que ela fica lá no Paraná, eu tenho meu sócio e tenho também um gestor, né, que eu deixo na mão deles. Então, eles direto estão falando comigo, mas assim, normalmente eu não fico o tempo todo ativo nessa empresa, né? Então eu dou muita opinião, eles me perguntam muita coisa e às vezes a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, né? Mas eu não atuo tanto dentro dessa empresa, eu atuo mais na prestadora de serviço e mais no comércio. E nas empresas hoje? Vocês conseguem dividir? Você vai ficar por conta disso aqui, você vai tomar conta daquilo ali? Vocês conseguem ter essa divisão? Sim, a gente divide. Por exemplo, a Camila é quem cuida mais da parte financeira da empresa, né? Só que lá no comércio, ela também cuida da parte de comércio, porque ela entende muito. Ela foi a pessoa que foi atrás, que aprendeu, que entendeu sobre o negócio e hoje ela é a minha melhor vendedora, né? Mas também ela cuida do financeiro. Eu tenho uma pessoa também para cuidar do nosso financeiro, mas a Camila também atua muito forte nisso. Eu sou aquela pessoa que fica meio rodeando tudo, né? Sempre a Camila tá pedindo opinião, eu tô falando, tô tentando ajudar de alguma maneira. E na Agribalanças, ali onde é o prestador de serviços, né? Que a gente trabalha com prestação de serviço em balança rodoviária, balança de fluxo, para armazéns, né? Então ali eu atuo mais do que a Camila nesse caso. Bacana. E Camila, você assim, fora daqui eu te conheço bastante. Então, assim, você não tinha um lado muito comercial. Eu vejo que hoje você é muito comercial. O que você fez para desenvolver esse lado de comercial hoje? Eu vou te falar, até o Cleverson ficou surpreso, né? Pelo assim, você é muito comercial, você é muito comunicativo, vende demais. Como você fez para desenvolver isso? Na verdade, até eu me surpreendi, porque eu não sabia esse lado. Mas assim, eu gosto muito dessa conexão com as pessoas. Eu acho que a venda em si, ela me transformou. É muito gratificante você estar ali, entender o que a pessoa precisa, você conseguir resolver o problema dela, sabe? Então, isso assim me transformou. Você saber da história de vida dela, muitas vezes,
e se conectar de alguma forma com aquela história de vida e poder ajudar aquela pessoa, assim, me transformou, me deixa feliz mesmo. Eu falo pra ele assim, nossa, quando eu tô na venda, me transforma. A Camila, ela não vende, ela faz amigos. É de verdade. Mas isso aí faz total diferença, gente. E eu falo pros clientes, se não der negócio, dá amizade. Mas sim, hoje eu vejo que tem muitas mulheres também que são casadas e não conseguem desenvolver tanto esse lado comercial. Se você fosse hoje para dar uma dica para essas mulheres hoje, Camila, que quer desenvolver esse lado comercial, me fala talvez 3 passos ali que você acha crucial na hora da venda, no fechamento, de uma conversão de um cliente. Qual seria esses 3 passos que você daria para essa pessoa? Eu acho que a primeira coisa é atendimento. Atendimento. A energia, a forma com que você aborda o cliente, que você atende o cliente, que você entende o problema dele, é o que faz a venda acontecer. Uhum. Eu acho que essas são o ponto forte ali. Você entender o cliente, a energia, a abordagem, a sondagem ali que você faz com o cliente, a conexão que você gera. Eu acho que isso é o que mais é importante, assim, para você conseguir fazer uma venda bem feita, eu falo. Que você vai entender o seu cliente, vai resolver o problema dele. E o primeiro passo, gente, é entender o cliente, né? Então, assim, depois que você entende o cliente, você estabelece uma conexão com ele, a venda é consequência, né? A gente fala muito para nossa equipe, né? Que você tem que ouvir mais do que falar, entendeu? Fazer mais perguntas do que responder. Por quê? Porque você precisa saber quem é o cliente que está na sua frente. Então, você está vendendo um produto, mas está vendendo um produto para qualquer pessoa? Não, você tem que ver. Cada pessoa tem a sua profissão. Particularidade, né? Isso, exatamente. Então, assim, você tem que entender o que essa pessoa faz. Ela trabalha com o quê? Entendeu? Então, a gente que trabalha no ramo de ótica. Uma pessoa que trabalha de cozinheiro. Dependendo da lente, ela não pode utilizar, porque vai embaçar a lente. Uma pessoa que é um piloto de avião, ele não pode usar determinada lente, porque tem aquele painelzinho na frente dele que ele não vai ver direito. Um dentista. Então, assim, cada pessoa tem a sua particularidade, entendeu? Então a gente fala muito isso para quem trabalha com a gente, para os nossos vendedores. A gente bate muito nessa tecla. Entenda quem está à sua frente. Isso é o primordial. E o que a Camila falou, tenta se conectar com a pessoa. Você se conectou com a pessoa, 50% da venda tá pronta, entendeu? Aí, depois você vai começar a falar de preço, depois você vai começar a falar de qualidade de produto. Primeiro é a pessoa, você vai ganhar a pessoa, para depois vender um produto. Mas isso aí é crucial porque pessoas vendem para quê? Para pessoas, né, gente? E às vezes a gente fica preso tanto em querer vender aquele produto, cara, é só você gente, vender é tão simples, né? Sim. É só você se conectar com a pessoa, a venda vai virar uma consequência. Exatamente. Mas o primeiro passo é se conectar com o cliente. Exatamente. O Cleverson, você é formado em economia. Isso. E essa paixão pro empreendedorismo veio da onde, cara? Cara, a minha história é longa. Desde muito novo eu penso nisso. Assim, eu conto para quem trabalha comigo, né, para que é mais próximo, eu sempre conto uma historinha, né, que quando eu trabalhei com meu pai num frigorífico e trabalhava no frigorífico de aves. Então eu trabalhava lá na sala de corte, cortando frango, né, e aí o meu crachá, ele estava escrito auxiliar de produção. E aí eu via um mecânico, um eletricista com aquela profissão no crachá. E eu falava, um dia eu vou ter uma profissão no meu crachá. E eu sempre pensei nisso. Sempre pensei, sempre falei para quem estava à minha volta. E eu fui sempre buscando isso. E também quando eu saía do trabalho, eu via aquelas pessoas saindo dentro do escritório, eu achava bonito. Porque eu estava todo cansado já. O trabalho era bem árduo, né? E o pessoal saía sorrindo e eu morto. Aí eu falei, um dia eu vou estar trabalhando no escritório. E aí foi indo. Aí saí de lá, eu entrei numa fábrica de calçados lá em Cascavel. E aí eu e um amigo meu começamos a conversar um dia, falamos, vamos fazer faculdade? Do nada, vamos. Só que eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, entendeu? Faculdade pública, eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu era o aluno do fundão, né? Então, não era tão estudioso. Então eu tinha que ter dinheiro para poder pagar uma faculdade particular. Na época eu entrei, quando eu olhei o cartaz ali da faculdade, eu olhei algumas, eu nem sabia o que eu queria fazer, entendeu?
E eu olhei algumas profissões e a que mais me identificou foi economia. Mas não pela economia, pelas funções que exercia, entendeu? Pelo leque que abria a economia. E aí eu falei, não, eu vou. Eu ganhava R$ 320 por mês e a minha faculdade era 300. Aí, assim, eu tinha mais. Meu pai, né? Meu pai não podia me ajudar, mas ajudava com alguma coisa aqui, ali, o transporte, alguma coisa nesse sentido. Eu morava numa outra cidade, que a faculdade era em Cascavel, eu morava em Santa Teresa do Oeste, que fica a 15 quilômetros de Cascavel. E eu tinha que, né, de manhã vir trabalhar. Eu trabalhava em Cascavel, estudava em Cascavel e morava em Santa Teresa. E eu tinha que conciliar isso. E ali me abriu os olhos, aquela faculdade me abriu os olhos, assim, abriu a porta do mundo para mim, eu digo, porque eu conheci novas pessoas, eu conheci os professores que tinham a cabeça totalmente diferente da minha, explodiu a minha bolha ali, entendeu? E depois disso, daí me formei com bastante dificuldade, não foi fácil para me formar, tanto que eu tinha, assim, a minha escolaridade era ruim, sabe? Eu não tinha tanto, assim, conhecimento, então para mim foi muito mais difícil, mas consegui. Aí, eu estava ali no segundo ano, o coordenador veio para mim e falou assim, Clércio, você tem que parar de trabalhar com trabalho braçal. Eu vou arrumar um emprego para você no escritório, você tem que trabalhar com a tua cabeça agora. E aí eu saí lá daquela empresa e fiquei procurando emprego e tal. No 5º mês, eu estava recebendo seguro-desemprego. No 5º mês que eu fui arrumar um emprego, eu estava desesperado já. Só que eu entrei de televendas, numa empresa de televendas, em Santa Teresa do Oeste. Aí ali eu comecei a crescer. Aí eu fui escalando. O diretor dessa empresa, ali ele me descobriu, né? Aí, toda vez que precisava de alguém que tinha que ir para um determinado setor, porque a pessoa estava saindo, ele falava assim, só você consegue, em tão pouco tempo, aprender e trabalhar naquele setor. E aí eu saí do televendas, eu fui para análise de crédito, eu fui para faturamento, eu fui ser encarregado de recebimento e almoxarifado. Aí depois a empresa abriu um escritório em Cascavel. O diretor me chamou para trabalhar em Cascavel, eu fui para o setor de compras. No compras aprendi demais. Aprendi muito, fiquei 2 anos só no compras. E aí, depois de um tempo, eu saí de lá, eu e a Camila fomos tentar uma vida melhor de Santa Catarina, acabou não dando certo, voltamos. E daí pra frente foi indo, né? Aí depois eu fiz uma pós-graduação, né? Aí a pós-graduação minha foi em estratégias empresariais. E também aprendi demais, né? E é sempre essa ideia, quero uma empresa para mim, eu quero uma empresa para mim. E voltando àquela do crachá, um dia que eu consegui que o meu crachá tivesse escrito gerente, eu mandei uma foto do meu pai. Falei para você que um dia eu ia conseguir? Tá aqui, ó. Entendeu? E eu consegui. E nessa empresa, aí surgiu a oportunidade de eu abrir a minha própria empresa, que foi essa empresa lá em Goiás, que é uma empresa que é lá do Paraná, e eles tinham as empresas deles, as unidades, né? Não era uma filial, era uma unidade. Tinha um caminhão com uma equipe, um escritório, em alguns pontos do Brasil. Né? Poucos pontos, né? Os pontos mais onde está mais a produção agrícola no Brasil. Então você pega Luiz Eduardo Magalhães, Balsas no Maranhão, Uberlândia, Rio Verde em Goiás, algumas no Mato Grosso, e eu rodava todas essas unidades. Eu conheci o Brasil nessa empresa, né? Porque lá também me tornei supervisor e eu rodava essas cidades. E aí eles resolveram terceirizar essa assistência técnica. E aí surgiu essa oportunidade. E aí eles pediram para mim, Clércio, você quer uma dessas unidades para você tocar, para você abrir seu CNPJ e ser nosso parceiro? Porque nós somos parceiros dessa empresa ainda. E aí eu aceitei, né? Assim, foi loucura, mas eu acho que tem que ser assim, Caminho né? sem volta, né? Exatamente. Não pode pensar muito não, senão o cara não vai. Exatamente. E a Camila sempre foi companheira? Sem Camila, você sempre acompanhou Responde essa agora. Sim. Não, graças a Deus, cara. Graças a Deus a Camila sempre esteve junto. Ela, aquele jeito, né? Ela falava assim, Claire, será que vai dar certo? Né? Falava, não, mas vai dar certo. Vai dar certo. E essa vez já tinha os filhos de vocês ou não? Já. Já? Tinha o rapaz ou tinha os dois? O rapaz e a moça? Já. Tinha os dois. Tinha os dois. Pequenininhos, né? O Guilherme tinha o quê? 10? E a Giovana tinha 6. E assim, no meio empreendedorismo, a pessoa acha que vai começar e vai, na hora que ela começar, ela já vai ganhar muito dinheiro e vai aquela loucura, né?
na verdade, sim, na vida real mesmo, não é assim que as coisas funcionam. Vocês passaram por esse processo aí também de começar a passar aperto, arroxo no começo? Teve esse processo, gente? Nós com estamos vocês? passando. Não para, né, gente? Não, na verdade, até esses dias eu conversei com um amigo meu que trabalhou comigo numa empresa que vendia pneus. E ele falou: e aí, como é que tá a vida de empresário? Eu falei assim, cara, uma gangorra. Às vezes eu vou dormir com 100 mil na conta e acordo com 200 mil de prejuízo, cara. No vermelho. É assim que funciona, entendeu? É o tempo todo. Não tem como. O cara que é empresário, lógico, né? Tô falando nós que temos uma microempresa, vivemos nesse país que arrebenta com a gente, muito tributo, aprovam leis que não ajudam a gente, entendeu? A gente vive numa gangorra. Às vezes a gente... É uma montanha-russa, né, gente? Não, assim, ó, por exemplo, minha empresa de serviços, ela é muito sazonal, então eu tenho períodos onde eu faturo bem. Só que se eu achar que aquele dinheiro é meu e eu começar a gastar ele com coisas supérfluas e viajar e tudo mais, chega, por exemplo, no meio do ano, onde é entre safra, ninguém faz serviço mais em balança rodoviária. Aí eu não tenho dinheiro. Então eu falo, a gente tem que engordar o boi aqui no começo para depois ele tem que ir se mantendo com aquela gordura, entendeu? E é assim, a gente não pode ficar gastando dinheiro à Mas toa. no começo em si, foi um começo difícil de vocês? Muito. Muito difícil. Quando a gente foi para Rio Verde, a gente foi, acho que não foi com 15 mil, 30 mil reais. A gente dormiu dentro do escritório. Não, conta mais. Porque assim, eu gosto assim, porque tem pessoas que querem se conectar com isso porque acha que empreender é mil maravilhas. Assim, a gente foi com o nosso acerto. Ele trabalhava na empresa, eu trabalhava numa empresa, a gente fez o acerto na empresa, teve que comprar carro, teve que abrir CNPJ, teve que gastar para fazer toda a burocracia de abrir uma empresa, material para escritório, tudo. Tudo. Então a gente não tinha dinheiro no começo. Então a gente dormia dentro do escritório, literalmente. A gente comprou uma cama, carregou em cima de um Uno, essa cama, pagou 400 reais, eu lembro até hoje, na época. Olha só. 400 reais uma cama usada para dormir dentro do escritório, para não gastar com hotel, Não, para e assim, poder segurar o caixa ali. talvez você ache que o escritório era grande. Não, o escritório era 4 E assim, ó, 3. às vezes Era muito pequeno. A gente dividiu ele, né? E a gente colocou uma cama lá no cantinho lá, a gente colocou um chuveiro lá no banheiro pra gente poder tomar o nosso banho e tudo mais. E daí, assim, só que a gente não conseguia fazer uma comida, nada, né? A gente tinha que comer fora, né? Então tomava café, almoçava, jantava fora e depois voltava pro escritório. Daí passaram-se alguns meses ali, né? Até que a gente alugou uma casa pra gente. eu fiquei ainda, né, em Cascavel com as crianças. No começo a Camila ficou em Cascavel. Cleverson, eu vim pra cá no começo, a gente abriu tudo ali, fez toda. Daí eu voltei, aí ele ficou aqui um tempinho, acho que um mês mais ou menos. Aqui não, lá em Rio Verde. Em Rio Verde. Até alugar a casa e resolver as coisas pra trazer mudança e a gente vir. E os filhos de vocês pequenos. Pequenos. Baita responsabilidade, né, gente? Então, assim, aí Ou dava certo ou dava certo. não tinha outra não tinha opção. escolha. E não pode ter plano B, né, Cleverson? Não. Se a pessoa ficar pegada ao plano B, assim, ela Não. nunca vai sair do lugar, ou talvez ela nem conheça. Sim. Né? Por medo. Acho que você não pode ter medo. O medo faz você parar. Então você tem que. Eu penso assim, não é que você não pode ter o medo. O medo faz parte da gente, né? Então, o medo, às vezes, faz com que a gente não faça loucuras, né? Mas eu penso assim, você tem que ir com medo mesmo, né? Tá com medo, vai com medo, faz o que você pensa, qual é o teu sonho, né? E você consegue realizar. Eu falo muito também pro pessoal que o que a gente fala, né? Muito, a gente põe para fora, vem pra gente, volta pra gente. Eu escuto muito falar sobre isso e eu falo muito sobre isso, né? Porque eu, muito antes de existir podcast, existir essas coisas, lá atrás, eu fui uma pessoa que fez muito isso. Porque eu olhei pro crachá de uma pessoa e falei, um dia eu vou ter uma profissão no meu crachá. Eu estava fazendo exatamente isso, falando. Tudo começou primeiro por eu dar uma visão. Né? Exatamente. Uma visão. Exatamente. E você se imaginava, ou Camila, se empreender ou não? Você acha que... Sempre.
A Sério? gente era meio doido, nós dois. A gente pensava assim, eu já pensei em fazer bolo para vender, já pensei, nossa, várias coisas. Gente, Assim, Comprar antes uma de. van escolar. Aí a Nossa. gente começou a levar nossos filhos na escola e teve que bater o carro e teve que pagar van escolar. Daí a gente pensava assim, nossa, eu acho que vamos ver esse negócio aí de van escolar para ver como que é e tal. Então a gente sempre teve isso, sabe? De querer algo mais, de buscar algo mais, a não se conformar com a vida que a gente tinha. A gente sempre buscou isso. E sempre, sempre. E assim, é legal vocês falarem, mas me conta um fato aí que foi, eu acho, talvez o momento mais delicado, talvez vocês passaram junto como casal dentro do âmbito do empreendedorismo. Então, assim, um processo que vocês passaram, que vocês superaram, assim, cara, eu acho que não vou conseguir passar disso. E vocês foi lá e superou. Vitor, eu acho que a gente está passando. A gente está passando por um momento delicado, né? Porque assim, ó, a gente está num momento difícil do nosso país, né? A gente hoje tem 3 empresas, né? Então, assim, claro que a gente não fica culpando o governo, fica culpando que o mercado está. Não é isso. Mas a gente está num momento complicado do país, né? Então, tudo deu uma reduzida, né? Se a gente pegar aí alguns anos que a gente trabalhou ali, por exemplo, na empresa de serviço, hoje o faturamento caiu ali próximo dos 50%, né? Então você tem que saber como sair disso, aonde que você precisa tirar para poder sobreviver, entendeu? Nas lojas a mesma coisa. A gente abriu essas lojas faz pouco tempo. A gente tem 4 lojas, né? A gente abriu a mais velha nossa tem 1 ano, né? Não é 1 ano, 1 ano e Vou fazer 2, né? Agora em agosto faz 2 anos. faz dois anos agora. As outras são recentes, a gente acabou de abrir. Só que a gente passou, principalmente agora no início do ano, até o mês passado, a gente viu assim que caiu muito, teve uma queda muito grande de venda, né? Então a gente está passando por um momento conturbado, né? E a gente tenta, de alguma maneira, ir levando, entendeu? Logicamente, né? A gente tem parceiros que nos auxiliam, que nos ajudam, tanto da parte comercial como também na parte financeira. A gente tem parceiro que nos ajudam com relação a isso, entendeu? Para poder dizer, olha, você tem que fazer isso aqui. A gente não, sozinho a gente não é ninguém. Eu penso isso, né? Então a gente procura pessoas para que nos auxiliem com relação a isso. Uma pergunta agora que eu acho que vai ser um pouco difícil. Talvez seja difícil porque eu não sou casado, então para mim seria difícil. Mas respondo com toda sinceridade, pessoal. O amor o amor sustenta o negócio ou o negócio testa o amor? O negócio testa o amor. O negócio testa o amor. Vai mais a fundo nisso. Na verdade, eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Mas assim, a gente é muito testado, sabe? Às vezes a gente sai de alguns momentos assim, bem revoltados, né? Com tudo, né? Aí, assim, às vezes eu tenho uma visão, ela tem outra, e dá atrito, não tem o que fazer. Mas aí a gente tenta resolver da melhor maneira, entendeu? Às vezes eu tenho que abrir. Às vezes o meu pensamento, eu falo assim, não, então vamos lá, vamos fazer do seu jeito, vamos ver se vai dar certo. Se não der, eu vou te cobrar. Né? E ela também, se ela também não fizer isso, uma hora a corda vai arrebentar. Então nós temos que pensar dessa maneira. Um ou outro, em determinado momento, tem que abrir para que a ideia do outro surja efeito ou coloque isso em prática. E assim, vivendo e aprendendo, né, gente? Não tem como, né? Então, uma hora você. Não é que a pessoa nunca vai errar, ela vai errar. Assim, eu erro, o Clércio erra, a Camila erra. A gente vai errar, mais cedo ou mais tarde. Mas, e como que vocês lidam com isso quando uma pessoa erra? Você falou que, querendo ou não, a Camila erra. Querendo ou não, você erra. Como que vocês lidam com os erros? Depende muito do momento. E para superar isso? Depende muito do momento. Depende, porque assim, às vezes a gente tá mais sensível, entendeu? Então, qualquer coisinha, a gente já fica muito mais estressado, mais nervoso. Só que a gente não briga, eu e ela, entendeu? Eu e a Camila, as nossas discussões um indo para um canto, outro indo para o outro. A gente sabe quando um tá brigado com o outro, quando um vai para um canto, o outro vai para o outro. A gente não discute de bater boca, a gente não faz isso.
né? Mas, assim, acontece de, às vezes, ela tá mais sensível. Um não concorda com o outro, É. daí um emburra com o outro e é assim. E daí depois a gente tem que sentar e resolver. Aí chega no momento e a gente fala, não, vamos sentar, vamos resolver, porque não dá pra ficar assim. Mas assim, eu acho que o princípio de tudo isso que você tá perguntando é você ter parceria. Exato. Porque se você não tiver parceria, não vai dar certo. Nada vai dar certo. Mesmo que você não esteja empreendendo como casal. Que você tenha um sócio qualquer. Se você não tiver uma parceria, não vai dar certo. Então a gente tem que estar alinhado no mesmo objetivo. Nós dois estamos alinhados no mesmo objetivo. A gente sabe o que a gente quer para nossa vida. Então eu acho que a gente tem que. É isso, é a parceria. Um saber um momento de escutar o outro, um saber o momento de ceder quando o outro, né? Isso é muito importante. Acreditar no que o outro está falando e seguir. E Porque a gente sabe que, ao final de tudo, um quer o bem do outro. E o bem da família. E o bem dos negócios. Um bem comum, né? É um bem comum. A gente sabe disso. Eu não vou fazer nada para que eu prejudique ela. E ela também não vai fazer nada para me prejudicar. Só que às vezes o pensamento Não bate. dela não bate com o meu, entendeu? Eu tô pensando de uma maneira, ela tá pensando de outra. Mas assim, eu sou uma pessoa que mais conselheira, entendeu? Às vezes ela me pede, o que que eu devo fazer aqui? O que que eu, né, amor? Passou muito momento assim que me eu sou perguntou. mais explosiva, assim. Eu já quero ir lá e eu quero loucura, agora. Vamos resolver isso agora. E o Cleves é aquele cara que ele pensa, ele analisa, ele vê tudo o que você falar, o que vai causar, o que vai acontecer. Eu sou mais analítica, né? Eu penso assim. Eu já sou. Como diziam os antigos, né? Depois da pedra jogada, não tem mais o que fazer. Não tem como buscar mais ela. Então, eu penso em tudo que vai sair da minha boca antes e tudo que a outra pessoa que tá na minha frente, como que essa pessoa vai ver isso, como que ela vai sentir isso e me responder para eu não ter um problema. Só que isso, de certa forma, é bom. Porque um complementa o outro. E assim, que loucura, né, gente? Porque no meio de empreendedorismo, por exemplo, você acabou de falar, no começo conversando aqui, que o Clécio falou que ele é mais emocionado, né? Vamos fazer o sonho grande, a Camila é mais uma pessoa racional. Só que às vezes o jogo inverte. Exatamente. Acabou de falar que agora, na hora do vamos ver, você é mais calmo. Sim. E daí tem horas que ele tá tão calmo que daí eu falo, não dá pra ser assim. Vai lá e faz alguma coisa. Por isso que assim, eu e a Camila, a gente, cara, a gente se completa, né? Então é um casal perfeito, porque tem muito disso. Às vezes dá um problema com um determinado funcionário nosso lá, a Camila quer chegar e quer explodir. Eu falo, não, peraí, calma. Vamos ver o que aconteceu. Por que ele tomou essa atitude? Tem que ter um motivo, né? E aí a gente vai e conversa, né? Só que assim, sempre com calma. Às vezes as pessoas até falam, né, que às vezes eu sou calmo demais. Às vezes eu demoro 1, 2, 3 dias para conversar com um determinado assunto com uma pessoa. Às vezes eu nem converso mais o assunto e eu resolvo sem conversar. Eu já provei para Camila isso. Eu falei assim, às vezes tem um problema que eu não resolvo ele e ele se resolve sozinho. E daí ele olha pra mim e fala assim, tá vendo? Se eu tivesse falado. Exatamente. E a Camila não, a Camila já é mais explosiva, né? A Camila, ela quer resolver. Ela pega um negócio aqui, ela quer resolver na hora. Assim, se você pegar, por exemplo, a minha mesa e a mesa da Camila, a minha é organizadinha, a da Camila é bagunçada. E ela tem que eu falo assim, não mexe na minha bagunça, que na minha bagunça eu me organizo. Deixa que eu sei o que tá cada um aqui. no seu quadrado. E eu já, cara, se tiver uma coisinha fora do lugar, tem que estar tudo retinho, bonitinho. Eu passo na mesa da minha secretária na empresa de prestação de serviço, se ela tiver torta, assim, conforme o piso, eu organizo. Gente, eu sou extremamente metódico. Assim, eu fico aqui, ó, tem tudo, tô abrindo o jogo aqui, tem que estar tudo do lado direito. Eu não gosto nada do lado esquerdo, nada, tudo tem que estar do lado direito aqui, senão sou extremamente metódico. Meu notebook, por exemplo, ele tem um ângulo para eu trabalhar. Aí é loucura. Eu não consigo digitar se ele estiver reto. Ele tem que ter um pequeno desvio para a esquerda aqui. Aí eu consigo trabalhar normal. Aí é loucura. Dois loucos, né? A mais certa aqui é a Camila. Isso aí. Que legal, gente. Eu fico feliz de estar vendo, assim, conversar com vocês aqui e ver a evolução de vocês. Porque eu tenho conversado, por exemplo, conversei esse tempo atrás com um funcionário de vocês.
E ela falou assim que vê o tanto que vocês evoluíram como pessoa. E eu posso falar até que vocês estão vocês antes eram as pessoas mais retraídas, né? Sim. Tinha resultado, tem resultado, mas eram pessoas que eram mais restritas. Hoje eu vejo, por exemplo, a Camila. Camila o tempo todo aparecendo nas redes sociais, o tempo todo postando story. Cara, que legal. E se você vê resultado nisso, Camila? Vejo, tô vendo, na verdade, né? Tem, assim, muitos clientes até começaram a comentar, a Que legal. pedir, por exemplo, posto uma foto lá com óculos, alguma coisa assim, os clientes pedindo, olha, tem esse modelo, não tem. E antes eu não fazia isso. E o que Eu não te travava em, por exemplo, em não postar? Porque tem muitas pessoas, eu tô falando assim, perguntando pra você, cara, tem pessoas que tá te olhando aqui e fala, cara, eu não consigo, Eu acho que o julgamento das pessoas, Trava muito. você pensar no que os outros vão pensar. Então eu mudei um pouco isso na minha cabeça. Eu decidi fazer por mim, pelo meu negócio, por mim, e seguir. A gente pensa muito no que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão olhar ali, vão julgar. Você vão... tá virando blogueira, né? O pessoal Isso. fala muito E isso. não, a gente só quer que o nosso negócio evolua. Né? Então a gente precisa disso. Hoje a gente precisa tá se aprendendo, conectar né? com as pessoas. E a internet veio para isso, né? A gente está aprendendo que para ter um negócio, principalmente o negócio que é comercial ali, você precisa aparecer. Não tem como você se esconder, né? Eu ainda não consegui, assim, aparecer muito, né? Mas a Camila hoje ela fala bem melhor, entendeu? No começo ela gravava 10, 15 vídeos para sair um, né? Aí, hoje não, hoje ela faz, muitas vezes faz um, pronto, já lança e... Mas eu acho que é muito disso, porque a pessoa, ela sai dessa trava, por exemplo, você falou que tinha, e muitas pessoas, por exemplo, que eu vou conversar, tem essa trava de julgamento. Sim. Quando a pessoa ela sai dessa trava de julgamento, cara, o que a pessoa estiver pensando de mim, estiver achando, tá, pra mim pouco importa, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Aí ela sai de buscar o perfeccionismo, porque muitas vezes eu acho que as pessoas ficam travadas por conta do perfeccionismo. A gente Exato. busca tanto perfeccionismo que o perfeccionismo não existe. Isso. Não existe. Mas você tá vendo resultado. Tô, graças a Deus. E para um negócio melhorou, Camila? Melhorou Eu o negócio para você? Melhorou ou não? Eu Você acho sentiu que diferença? sim, Sentiu efeito? sim, está melhorando, Legal, né? Está melhorando bastante. legal. E você, Cleves? Você é um cara um pouco mais retraído, né? Eu sou mais Mas- na minha. Mas hoje eu tô vendo que assim, só de estar aqui, meu amigo, é uma surpresa. Assim, para aceitar vir aqui foi um desafio, né? Mas a gente tá aqui, a gente tá batendo um papo e eu converso bem, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, eu gosto disso, entendeu? Então, pra mim, entrou no jogo, tá valendo, entendeu? Tô jogando, né? Mas assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade de pegar o celular aqui e ficar filmando, de ficar falando, eu ainda tenho essa amarração, né? E eu vejo também que eu vou ter que aprender, não tenho o que fazer. Eu tenho que aprender. Porque eu também tenho meus clientes que lá na Agribalanças que às vezes têm dúvidas, principalmente lá que a gente mexe com parte eletrônica, o produtor, com muito produtor rural, apesar de a internet estar aí, é fácil, estar na mão de todo mundo. Hoje a maioria dos produtores ali são pessoas novas, né? Então eles conseguem muito acesso à informação pela internet, mas assim, tem muita coisa que ainda não, nesse ramo ainda não tem. Não tem como eles saber. Então, nós que somos do ramo, a gente consegue passar isso para o cliente. Quando a gente está no cliente, a gente abre tudo isso. A gente fala, olha, uma célula de carga funciona dessa maneira, um indicador de balanço é assim, se você receber uma fiscalização vai acontecer isso, mas eu tenho que começar a fazer isso, né, na minha rede social, para que as dúvidas que eles tenham, eles consigam tirar ali, naquele momento. E assim, você, Cleves, tem que fazer porque eu conheço você é uma pessoa íntegra. E quando você deixa, talvez, de fazer, vem pessoas que são mal intencionadas e acabam passando outras pessoas por Não, trás, tem muito disso no mercado, né? Graças a Deus, a nossa equipe ali, eu digo, as pessoas que trabalham comigo, a gente tem uma ética, assim, sensacional, sabe?
a gente procura mostrar para o cliente, olha, estou fazendo isso aqui, deu defeito na sua peça por causa disso, e mostra para o cliente, entendeu? Porque a gente enfrenta muito problema. A gente vai em clientes nossos que, por exemplo, uma empresa foi e trocou determinada peça, né, e cobrou determinado valor. E aí essa empresa, cansada disso, né, eu já perdi cliente por causa de valor, né, de preço, né. Valor é uma coisa, preço é outra. Eu perdi por causa de preço, não por causa de valor. E depois de um tempo, essa empresa me chamou de volta, porque não aguentava mais pagar tanta troca de peça. E nós não trocávamos peça, a gente prestava um serviço, né? Mas, claro, se você não trocava de peça porque não dava defeito, a gente só troca quando dá o defeito. Mas infelizmente, existem empresas que trocam sem dar o defeito, porque elas precisam faturar, elas cobram menos no serviço, elas precisam faturar de alguma maneira, entendeu? E às vezes a gente chega no cliente e olha aquela peça está sem defeito, né? Aí o cliente fala assim, esses dias teve um cliente que falou assim, né, não tem jeito, cara, eu tenho que pagar pelo meu erro mesmo, né, de ter saído de vocês e tudo mais. Eu falei, não, a gente tá aqui para isso. Eu falei, o meu valor, o valor que eu cobro para prestar o serviço, eu nem negocio muito ele, entendeu? Porque se eu negociar, fica fora da minha realidade. Porque ou você é ético e cobra o preço justo, ou você não cobra aquele preço justo e aí você tem que sair da ética. E eu não faço isso, eu não negocio isso. Né? Então as pessoas que trabalham comigo sabem que tem que ser assim, eles mesmos me cobram também muito isso, falam assim, ó, eu não faço, se pedir para fazer eu não vou fazer. É desse jeito, desde o começo da empresa foi assim. Os meninos que trabalham comigo lá sempre falaram, ó, eu não vou fazer. Se você pedir, eu não vou fazer. Eu falei, não, então fica tranquilo, então estamos negociados. Eu também não gosto disso e as coisas fluem normalmente. Legal. Agora voltando um pouco de novo ao lado do empreendedorismo. Eu vejo que vocês dois, não só como patrões, como líderes, né? Vocês acompanham muito próximo a equipe de vocês. O que vocês falam para mim? Qual que seria o segredo para manter a equipe de vocês unidas? Qual o segredo para manter a equipe de vocês unidas? Olha, a gente procura estar perto, né? Procura estar perto, conversando, ajudando no que for necessário. Às vezes, assim, a gente já fez até palestras assim, para a equipe, a gente faz reuniões, tenta incentivar, tenta mostrar que através daquele trabalho ali o resultado vai vir, entendeu? E trazendo os gerentes para perto da gente também. É isso, eu acho que, por exemplo, eu na Agribalanças, nós somos amigos. O pessoal lá é meu amigo. A gente é amigo. A gente antes fazia muito mais. Fazia uma churrasquinha na minha casa e tudo mais. Hoje, com a correria do dia a dia, não dá mais pra ficar fazendo. Mas de vez em quando a gente faz, entendeu? Então, assim, a gente é amigo e a gente é muito unido lá, né? Dá problema de vez em quando? Dá. Às vezes tem que chamar atenção. Às vezes o próprio funcionário chama atenção nossa de alguma coisa que eles acham que a gente está errando e a gente aceita, né? Na medida do possível e verifica se isso é correto ou não. E nas lojas a gente tenta fazer a mesma coisa. Lógico que as lojas, por exemplo, a gente tem loja em Rio Verde, 2, temos uma em Jataí que fica a 80 km e uma em Uberlândia que fica a 330 km de Rio Verde. Né? Então, assim, já é um pouco mais difícil de estar o tempo todo, né? Mas aí a gente tem também uma pessoa, um gestor, né? Que fica rodando nessas lojas aí. E a gente tenta fazer isso. Sempre acompanhando de perto, sempre, o tempo todo. Camilo, eu vejo que você está muito em Rio Verde, você fica muito à frente de Rio Verde, né? Da loja em si, lá da Óticas em Rio Verde. E o que você vê que mais influencia o resultado positivo dessa equipe? Você fala, Vitor, eu acho que o que mais influencia o resultado de uma loja hoje, realmente da equipe performar, seria isso daqui. Qual que seria esses pontos? Que você vê que realmente vai potencializar o resultado daquela empresa, daquela equipe? Eu acho que a pessoa, primeiro de tudo, ela mesma tem que querer buscar. Legal. Ela tem que querer, né, o resultado. De nada adianta eu, Camila, querer o resultado e a minha equipe não querer o resultado. Claro que a gente cria processos, padrões para serem seguidos. E graças a Deus, lá em Rio Verde, a equipe ela segue
segue os padrões, as diretrizes que a gente determina para eles, tudo certinho. E é uma equipe que quer buscar, que quer vencer, que quer estar à frente, que quer estar em primeiro, sabe? Aham. Então, eu acho que isso Processo, conta né? muito também. É, Processo, eu vejo que você fala muito também sobre energia, né? sim, Então a energia do pessoal tem que estar lá em cima. sim. Exato. Eu vejo, inclusive, que vocês cobram muito, quando vocês comentam comigo, a equipe de vocês tem que estar com energia lá em cima quando o cliente está na loja. Eu postei agora no meu Instagram ontem. A vendedora fez uma venda e ela comemorando, foi eufórica lá atrás, assim, a gente pegou na câmera daí esse momento e assim, é muito gratificante. Você vê a pessoa querer e tá contente com aquilo, sabe? E eu acho que é isso, é esse o segredo. A pessoa tem que querer buscar, a energia dela tem que estar lá em cima para ela conseguir atender bem e vender. Eu acho que o grande problema do empreendedor em si, geral falando, né, é justamente pessoas. Colocar pessoas para que essas pessoas possam performar. E como gera esse espírito neles, gente? Igual você acabou, inclusive eu vi no seu Instagram, no Instagram de vocês, que a pessoa tava lá atrás daquela loucura, aquela euforia que, nossa, fechou uma venda, parece que fechou uma venda grande, né? Ela fechou uma venda de uma lente muito boa, né? Então, assim, o que faz, né, a pessoa ter que gerar esse espírito na equipe, gente? Porque isso aí todo mundo quer. Todo mundo quer uma equipe dessa. Olha, não é fácil, Vitor. Como você falou, uma das coisas mais difíceis para o empreendedor hoje são as pessoas para trabalhar, né? É você conseguir pessoas boas. E a gente tem que ir tentando, né? Hoje, graças a Deus, a gente está com as nossas equipes, assim, eu digo que é o melhor momento das equipes, mas a gente teve que trocar muito. A gente tem que trocar. Não que a gente não tente, a gente tenta, né? Fazer com que a pessoa colocar esse espírito nosso, colocar para essa pessoa, mas às vezes a pessoa não quer. E aí, se a pessoa não quer, não tem muito que a gente possa fazer, entendeu? Eu tenho a gerente mesmo lá da loja de Rio Verde. Ela entrou com a gente, ela entrou no setor financeiro. E ela falava pra gente, eu quero crescer. Eu tô vendo que vocês estão crescendo, eu quero crescer junto. E aquele, sabe, entusiasmo e tudo mais. E surgiu a oportunidade para uma vaga de gerência. Aí eu falei pra ela, olha, surgiu a vaga de gerência. Você quer? Aí ela, não, eu quero. Eu falei, só que eu vou te explicar uma coisa. Você vai ter pressão. Pressão de quem tá em cima, nós, a diretoria, né, te cobrando, e pressão de quem tá embaixo. Né? E o começo não foi fácil para ela. Ela chegou a chorar para mim. Ela falou assim: não, isso aqui não é para mim, eu não aguento isso aqui. Eu falei: é para você sim. Só que você tem que ter calma. Você tem que ter calma. As pessoas vão te testar. Elas vão testar você até você provar que você é capacitada para fazer o que você está fazendo. E, cara, e foi dito e feito. Na verdade, assim, infelizmente ela teve que trocar a equipe, né? Mas hoje ela falou assim: esse é o meu lugar. Ela falou assim, eu me descobri aqui, entendeu? E é assim mesmo. A gente, infelizmente, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa, você acaba sendo entrevistado pela pessoa. Entendeu? Às vezes a pessoa Papéis entra... se inverteram, né, Exato. hoje. Às vezes a pessoa entra já pensando em sair, né? Eu tô entrando aqui, mas eu não quero ficar aqui, não. Isso acontece, entendeu? Então, como é que você lida com isso? Isso é muito interessante. O que você falou agora foi forte. Assim, a pessoa, você vai entrevistar a pessoa, os papéis se inverteram. A pessoa te entrevista. Você posta lá uma vaga de emprego, a primeira mensagem que você recebe, quanto é o salário? Eu lembro que na nossa época a gente nem perguntava o salário. Não, a gente passar por seleção, e aí ficava torcendo ficava de ligar. contente que Você não queria nem saber quanto que era o entrevista. salário. Então, não... Você queria um emprego, Exato. entendeu? Você queria, o negócio que você ia ter era trabalhar, né? Hoje não, hoje tá bem mais complicado. E assim, pelo que eu tô vendo, vai piorar. E o legal disso também que você falou, de pegar uma pessoa que tá aqui, tá entrando, tá subindo, e você vai levantando a pessoa, vai subindo, vai levantando, vai... Isso faz a equipe não morrer, porque é aquele espírito, cara, se ela tá crescendo, eu também posso crescer. Uhum. Então você cria esse espírito também na equipe, né? Então Sim. você não pega uma pessoa de fora. É lógico, acho que se tiver de pegar uma pessoa de fora, acho que vocês vão pegar.
mas vocês dão primeiro a oportunidade para as pessoas que estão Sim. dentro da empresa de vocês. Isso. É, Desde que a pessoa também mostre, É. né, que Está interessada. por exemplo, essa funcionária, ela era do financeiro, mas no momento que ela não tinha nada para fazer lá no financeiro, ela ia para frente de loja, ela atendia o cliente e ela atendia com excelência, ela atendia no entusiasmo, ela não sabia nada, mas ela estava lá dando o atendimento e vendia, tá? Ela vendia, não sabendo nada. Pessoal, proatividade. A gente fala muito isso também para o pessoal que trabalha com a gente. Fala, olha, vai surgir oportunidade. Em algum momento vai. Mas eu preciso que vocês entendam. A gente vai olhar para dentro primeiro. A gente vai olhar para vocês. Só que eu preciso que vocês entendam uma coisa. Vocês precisam estar preparados. Primeiro, vocês têm que querer. Essa é a primeira questão. Precisa querer. Segundo, tem que estar preparado. Porque não, de nada adianta. Eu posso ter o melhor vendedor na minha equipe. Eu posso transformar ele num péssimo gerente, entendeu? Então eu perco um ótimo vendedor e ganho um péssimo líder de equipe, entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu posso errar, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu posso perder a pessoa pelo simples fato de subir ela de cargo, entendeu? Então eu costumo falar muito isso para eles. Olha, não significa que a gente vai olhar para dentro e que a gente vai pôr alguém de dentro. A pessoa precisa estar preparada. Se a gente vê que não está preparado, a gente tem que ir para fora para buscar. Porque senão, a gente vai acabar perdendo. A pessoa tem que estar, igual vocês falaram, a pessoa precisa estar interessada também. E ter um olhar de quê? Que uma pessoa que quer alcançar um cargo hoje de liderança, de gerência, precisa olhar para o negócio em si como o dono também do negócio, né? Exatamente. Porque... Pode falar. Então, é uma outra coisa também que eu sempre falo pro pessoal. Eu sempre trabalhei pensando em ser o dono da empresa. Em sendo o dono da empresa. Em todas as empresas que eu trabalhei como funcionário, eu trabalhava como se a empresa fosse minha. Sim. Eu falo pro pessoal, se você fizer isso, você nunca vai ser ruim. Não tem como você ser ruim fazendo isso. Porque a tua preocupação com o negócio, a tua preocupação em fazer vender, a tua preocupação, quem está lá no financeiro, de fazer as contas fecharem, de cobrar quando precisa ser cobrado, entendeu? De ficar alerta quando tá um pouquinho no vermelho. Se você tiver essa preocupação de dono, não tem como dar errado. Agora, se você for lá só bater o ponto lá e ir lá trabalhar de qualquer maneira e ir embora, né? Entendeu? É assim. E vocês têm aplicado e acaba querendo não, pessoal. Isso virando uma cultura dentro da empresa. Porque você pega uma pessoa, sempre vai colocando... precisou, por exemplo, abrir uma loja. Vocês estão com pessoas aí que realmente compraram a ideia de vocês, estão crescendo, estão evoluindo. Você pega é lógico que você dá prioridade para essa pessoa e coloca lá. Sim. Então isso acaba virando uma cultura da empresa de vocês também. Eu acho muito legal isso, a forma de vocês trabalharem, a forma de vocês colocarem. E assim... Todo mundo que entra lá sabe, cara, se fulano de tal tá crescendo, tá evoluindo, por que eu não vou crescer? É só eu seguir o mesmo caminho. Exatamente. E pra mulher que tá assistindo, ela é uma pessoa que toma iniciativa, ela fica mais na frente, qual conselho você daria para essas mulheres hoje que talvez não ouve muito o esposo, talvez não quer tomar só a iniciativa, ou fala muitas vezes mal do esposo? Não é o seu caso, que eu vejo. Qual conselho você daria para essa pessoa, para essa mulher que é casada, que empreende junto com o esposo? Eu acho que é o que eu falei. Eu acho que os dois têm que estar alinhados. Um não pode pensar diferente, a gente vai um do outro. Mas assim, a gente tem que mostrar pro marido, pro nosso companheiro. Eu acho que a mulher é a essência, ela que vai mostrar, ela que tem esse poder de mostrar para ele aonde ele tá errado, aonde aquilo vai dar. Eu acho que a nossa visão lá na frente é muito maior. Agora eu tô sendo um pouco. Mas assim, a nossa visão lá da frente, talvez os homens não enxerguem isso, e a gente enxerga lá na frente, olha, vai dar ruim. Assim, a mulher tem que ser sentida. Cuidado, hein? Cuidado. E assim, ó, e pode... Gente, assim, escutem as mulheres de vocês. Porque toda vez que a mulher falar vai dar ruim, vai dar ruim. Então, é isso, assim, a gente procura mostrar, né? A gente não vai entrar numa briga lá e se ele quer uma coisa, eu vou junto, vou estar lá junto. Mas eu procuro tentar mostrar para ele que aquilo não vai dar certo, que não é bom. Que vai dar ruim.
E Legal. muitas vezes ele me escuta, outras não. Mas E eu já- embarco na dele, mas. a Já gente- aconteceu já, de eu querer fazer alguma coisa e a Camila, Claire, não, olha. E ele não, fica bravo. Não dá. Ah, E eu ele ficar fica bravo. E depois eu chegar pra ela e falar assim, ainda bem que você me falou que ia dar errado. Daí é a hora da gente Porque falar, ia tá dar errado. vendo? Jogar na cara. Assim, Tá vendo? E você, Cleros? Qual conselho você daria para os homens hoje que é difícil escolher de ouvir mulher, cara? Que o cara, vou fazer do meu jeito, mulher não entende nada. Qual conselho você daria como homem sábio? Assim como ela deu um conselho de mulher sábia, você como homem sábio. Vivência de vida. Eu acho que você tem que ouvir. Tem que ouvir a mulher, entendeu? Eu acho que o homem, por natureza, ele é mais desbravador, né? É a natureza do homem isso. Ele vai, e se der errado, deu errado, e vamos de novo e tudo mais. E a mulher não, a mulher tem o que você falou, né? Tem o sexto sentido, ela vê o que vai dar errado lá na frente, ela consegue te mostrar melhor. Então, assim, você tem que escutar, tem que ouvir. Muitas vezes você deixa de fazer alguma coisa ali que talvez é um plano seu para o futuro, algo nesse sentido, que lá na frente ia dar um prejuízo muito grande para você, ou que você teria um grande problema, né? Então, você ouvindo, você evita isso, né? Mas assim, eu ainda, se for para dar um conselho para todas as pessoas, é que vá atrás do sonho, não desista do que pensa em fazer. Acho que todo mundo é capaz. Cara, eu vim do nada. Do nada. Meus pais não tinham dinheiro, entendeu? Vim do interiorzinho do Paraná ali, uma cidade de 15 mil habitantes, né? Não digo que hoje eu tenho muita coisa, mas eu tenho muito mais do que eu já sonhei, entendeu? Hoje eu estou muito realizado. E assim, e hoje eu vejo um futuro melhor ainda, né? Eu vejo o que eu tenho ainda para conquistar. Então, assim, e eu olho para trás, eu vejo assim, amigos meus que estão lá, no mesmo lugar, entendeu? E falo, cara, mas aonde foi que eles pararam a vida deles e não saíram desse lugar? E eu já também tenho outros amigos que estão acima de mim, entendeu? Que estão voando, né? Mas se for para dar um conselho para todo mundo, não desista do sonho, vai para cima, que todo mundo é capaz de conquistar. Legal. A gente já vai encerrar aqui, mas vou deixar o arroba do Cleverson, vou deixar o arroba da Camila aqui também, para você que não segue a gente nas redes sociais, já segue a gente aí, vai ter conteúdo toda semana com pessoas que realmente têm resultado. E se você quer crescer como pessoa, quer crescer como profissional, você vai seguir a gente, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Mas para encerrar agora, com vocês dois, com chave de ouro, eu pedi para vocês falar uma frase aí para os casais empreendedores, ou que querem empreender, mas eu vou mudar. Vou pedir para vocês dar 3 dicas. Então, vocês podem pensar, mas 3 dicas para os casais que querem empreender, para que eles possam pegar essas 3 dicas e possa dar resultado. Possa, talvez, diminuir a dor de cabeça dentro do mundo do empreendedorismo. Então, qual seria essas 3 dicas que vocês dariam para os casais que querem empreender ou que estão empreendendo? Eu acho que a primeira dica é a parceria, que a Camila tanto falou. Parceiro. Entendeu? Exato. Tem que Se ser for pra parceiro. entrar no jogo e achar que vai ser mil maravilhas, nem entra. Paciência, Não vai, Então, primeiro, não vai dar certo. Vamos lá, primeiro, Parceria. Segundo, paciência. e agora terceira, assim, para fechar com chave de ouro. Eu acho que cuidado, né? Um cuidar do outro. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o episódio #01, em breve #02. Bora pra cima.